Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos ao programa Tendências, me chamo Alan, hoje dia 27 de junho, uma sexta-feira, vou colocar minha tela para a gente começar falando do Ibovespa, e vamos lá pessoal, bem, Ibov por enquanto aí testando a região de 135 segurando, né, então segue a consolidação, né, região aí de suporte, vamos ver se na próxima semana ele começa a trabalhar aí para cima das máximas aí dos últimos 2 dias, né, 137.300, 137.500, trabalhando para cima dessa região, entendo que a ideia é tentar buscar de novo 140 mil, permanecendo dentro da consolidação, tá? O único ponto de atenção é que se ele não romper para cima desse 137.500, vier perdendo aí a região dos 135, cuidado, porque a gente pode ter uma continuação depois da movimentação de queda, e o índice pode buscar ali, tem um próximo alvo no 133, né? 133, 133.500, quando ele perde 135, e aí se perdeu 133.500, pode sim buscar 128, quem sabe até mesmo devolver toda essa pernada de alta que ele fez aí desde abril, tá ok? Então vamos seguir acompanhando, região de suporte, o mercado tem respeitado aí, pelo menos nos últimos dias, vamos ver aí na próxima semana como ele vai se comportar. Gráfico do dólar, WDO FUT, bem, o dólar ainda é para baixo, né? Chegou próximo ali da nossa região de alvo, lá que nós havíamos marcado pelo gráfico semanal, né? Que é perto ali dos 5,40, onde ele deixou um paviozão ali no final do dia. Acho que para quem acompanha o mercado aí viu que teve alguma questão ali relacionada a um stop ali, né? De um copy trade ali em dólar, né? Que o pessoal estava ali mais alavancado no final do pregão, e aí começou a estopar e acabou deixando esse paviozão, né? Ele puxou para baixo, depois devolveu boa parte desse movimento. Então o dólar acabou vindo buscar essa região aí dos 5,40, né? Não chegou a tocar exatamente na nossa linha verde. Se você pegar aqui o gráfico de 60 minutos, dá para observar a movimentação de ontem, olha o tamanho do pavio que ele deixou aqui. Se você pegar do preço de fechamento do candle de 60 minutos, ontem das 18 horas até a mínima, ele fez um movimento de 72 pontos, pessoal. Então, e assim, se eu pegar o gráfico de 1 minuto, eu acho que ainda fica mais interessante o movimento, né? Olha o que ele fez nesse gráfico de 1 minuto. Então, assim, questão de 1 minuto, ele deu essa puxadona aí para baixo no dólar e acabou indo buscar ali aquela região. Então, em 1 minuto, ela puxou aí cerca de 80 pontos para baixo, tá? Então, baita movimento de queda. Chegou próximo ali da nossa região de alvo que nós já havíamos comentado, né? Mas, de qualquer forma, ainda é para baixo quando observa que o swing trade, tá? O dólar passa a ter agora uma região aqui que eu marco como resistência, né? Que na verdade já estava até marcada ali no intraday, mas aí eu já começo a considerar o ponto de resistência até mesmo para o swing trade, que vai ser essa região aí dos 550, 570, né? Então, 5,55, 5,57 pontos de resistência. Se por acaso ele voltar para testar, é um ponto que ele ainda tende a bater cabeça. Se ele começar a trabalhar aí para cima dessa região nos próximos dias, né, então para cima de 5,55, 5,57, aí a gente tem aí a possibilidade desse dólar testar novamente a região de 5,65, 5,67 ali, como outro ponto de resistência, tá? Então, por enquanto, o dólar para baixo, só fica atento porque já está próximo ali de uma região de alvo, né? E aí, a qualquer momento, a gente pode ver esse dólar tentando virar um pouquinho mais, né? Reverter essa movimentação de queda, tentar um repique ali um pouco mais para cima. Então, vamos seguir observando, tá? Mas ainda o viés é de baixa. Vamos dar uma olhada no gráfico de Petrobras, né? Petrobras, vamos lá. Petrobras eu ainda sigo acreditando aí numa região interessante de compra, tá? Entendo que é uma região de suporte, tem uma boa relação risco-retorno. Tenho acompanhado o Petrobras nos últimos dias, estava até monitorando para ver se o Petrobras iria fechar para cima dessa região aqui nos 120 minutos, né? Então, estava de olho mais ou menos aqui neste ponto dos 31,50. Ele até chegou a dar umas violinadinhas ali, mas não teve força para fechar para cima. E está voltando agora para testar essa região de fundos anteriores, né? Vou até deixar marcado aqui, vamos acompanhar. O ideal seria que a Petrobras fizesse isso, tá? Começasse a fechar para cima dessa região, entendo que pode ser um pivôzinho ali, quem sabe início de uma onda 3 para cima, nesse gráfico de 2 horas, num gráfico diário, tá? Então, gosto de Petrobras, mas eu esperaria um pouco mais, tomar cuidado que se ele começar a fechar para baixo dos 31,15, pode corrigir até os 30,80, que é a mínima 72. Lembrando que essa mínima 72, ela já está validada pelo Rock Mima, né? Nós comentamos recentemente. Então, eu tenho um 72 aqui com 305 aqui no Rock Mima, o que indica para a gente que essa 72 está firme e que se ele respeitar ali, ele pode mandar na 305.
não é, né? Como a gente sabe, nada no mercado ali, ele acaba trazendo um movimento que é certo, né? Não quer dizer que chegando aqui ele é obrigado a subir, nada disso, tá, pessoal? Até porque o mercado faz o que ele bem entender, né? Mas ali é uma região importante de suporte, né? E é uma região que normalmente, quando é testado e tem ali uma validação de uma mima maior no Rock Mima, tende a funcionar, tá? Então, por isso, considero um ponto interessante aí para ficar de olho, vamos seguir acompanhando. E além disso, né, considerando ali o gráfico diário, entendo que é uma região de topo rompido ali de maio, e ele rompeu recentemente, está voltando para testar. Então, também dá para entender que é um ponto de suporte até mesmo pelo price action, né? Então, vamos ver se ele já começa a respeitar por aqui e manda para cima novamente, aí dando início a mais uma pernada de alta, tá? Então, gosto de Petrobras, vamos seguir acompanhando aí a movimentação na próxima semana. Vamos dar uma olhada no gráfico de Vale 3, deixa eu só colocar aqui o gráfico de Vale. Mas Vale tá maluquice aqui, né? Ela perdeu a região dos 52, chamei a atenção que não gostava e ela já tá devolvendo tudo, tá? Gostava mais da compra próximo dos 49. Bem, Vale tá indo, inclusive tá voltando para cima dos 52. Eu ainda não faria nada em Vale, tá? Eu ainda tenho uma certa dificuldade aí em tentar qualquer coisa em Vale. Não tá muito claro ali o que ela vai fazer. A princípio, a ideia é testar de novo agora essa região de 53,90, 54. Comprar do jeito que ela está esticada, eu não vejo ali como uma boa operação no momento, tá? Eu entendo que desde que ela perdeu 52 ficou esquisito, né? Vou até traçar uma linha de tendência pegando esses últimos dois topos. Fiquem atentos se alguém estiver comprado ou se alguém estiver procurando compra. Chegando aí na linha de tendência é um ponto que ele pode bater cabeça e voltar para testar os fundos. Enfim, eu esperaria um pouco mais para tentar qualquer coisa e Vale, tá? No momento não está muito claro ali o que Vale pode fazer aí para frente, tá ok? Então, vamos seguir acompanhando. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico do S&P 500. S&P 500, pessoal. Bem, o S&P 500 renovou máxima histórica, né? Então, algo que nós já havíamos comentado anteriormente do S&P 500, né? Quando ele segurou aqui nos 960, era a região de suporte que nós havíamos marcado. Eu subi a linha verde um pouco mais para cima, tá? 6.050. Ele renovou máxima histórica ali, estava na faixa dos 6.147 ali mais ou menos. E hoje ele deixou a máxima no 6.187, tá? Então, o S&P 500 renovou no máxima histórica. É difícil comprar nesta região, né? Ele está um pouco mais esticado. Se por um acaso houver uma correção mercado americano voltando para testar próximo dos 6.050 e formando um pivôzinho para cima, eu gosto da compra aqui embaixo, acreditando em mais uma pernada de alta, algo parecido com isso, tá? Então, vamos esperar, vamos aguardar uma correção para novas oportunidades. Para quem já está comprado, nada para fazer. Se o mercado seguir subindo aqui, né, esticando acima dessa região dos 6.147, qualquer pullback acima dela também pode ser uma região de compra. Eu ainda não vejo ali, né, ele, apesar de ter rompido ali a região de topo anterior, eu esperaria a semana que vem para ver se vai dar continuidade, né? Muitas vezes o preço rompe ali um topo anterior, mas em seguida acaba falhando, e aí se você compra nessa região, você pode acabar ficando preso numa região de topo. Então, por isso, eu não vejo uma boa região de compra no momento, mas a tendência segue sendo de alta. Se houver pullback até os 6.050, eu gosto da compra. Se o mercado seguir subindo e depois fizer um pullback para 6.147, 6.150, eu também gosto da compra, tá? Então, vamos seguir acompanhando, mas de qualquer forma, o mercado americano ainda para cima, ainda em tendência de alta, pessoal. Então é isso, vou encerrando por aqui. Desejei para todos um bom final de semana, bom final de sexta-feira. Peço que deixem um like no vídeo. Semana que vem estamos de volta aí com o nosso programa Tendências. Pessoal, um abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.